Gostaria de começar, professor Baixa. Eu começo? Sim, por favor. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Eu sabia que eu vinha aqui no fim, aí eu fiquei pensando o que eu posso falar que as pessoas ainda não falaram. Pensei em 4 questões recentes sobre o problema das commodities no Brasil, de natureza macroeconômica. As 4 questões são as seguintes. Primeiro, relações de troca explicam o câmbio e a desindustrialização, já mencionado por aqui, o Armando acho que foi embora. Segundo, se a bonança externa foi desperdiçada em gastança interna, lamento novamente que o Armando já foi embora. A terceira é quem explica as flutuações recentes do crescimento, a acumulação do capital ou a produtividade. Aqui, pelo menos o Pedro Cavalcante não vai embora ainda para poder ouvir sobre esse. E a última é finalmente se as flutuações recentes da produtividade se devem às relações de troca ou às reformas. Infelizmente o Samuel não está aqui para ouvir. Eu acho que o Regis vai ter que representar todos os oponentes aqui, embora ele seja coautor de quase tudo que eu vou ter que vou estar aqui apresentando aqui. A primeira é sobre relações de troca explicam o câmbio e a desindustrialização. A primeira parte da resposta está aí nesse gráfico, que é associando as relações de troca, que é a linha pontilhada, preta, com a taxa de câmbio, que está de cabeça para baixo, que é a linha marrom. E o que fica claro desse gráfico aí, não é que a partir de 2004 há uma associação mais do que estreita, seja na subida até 2011, seja na queda a partir de 11 até 14, entre as relações de troca ou câmbio. Ou seja, a primeira pergunta é sim, não é? Se nós considerarmos o período mais recente, passada a fase da âncora cambial e do medo do Lula, o câmbio tem basicamente sido um servo das relações de troca e, portanto, dos preços das commodities, né? Quanto à relação do câmbio com a industrialização, isso aqui é uma gentileza do Regis Bonelli, é uma relação entre a linha contínua é a participação da indústria no PIB, a linha pontilhada é a taxa de câmbio, agora com cabeça para cima, e de novo vocês podem ver que existe uma relação extremamente estreita também entre a taxa de câmbio defasada a um período e a participação da indústria no PIB, exceto, não é, nesse período mais recente de 2011 a 2014, quando o câmbio desvalorizou e, apesar disso, a desindustrialização prosseguiu, né? O Regis fez aqui uma regressão, com alguns palpites meus, entre a participação da indústria no PIB. Aqui embaixo é a taxa de câmbio, tem um madame para a dona Dilma aqui de 2011 a 2014, a indústria com sua participação no PIB no ano anterior para poder ajudar a regressão, e como vocês veem está tudo muito bonitinho, ou seja, um R quadrado de 0,88, que mostra que de fato, sim, exceto pelo período 2011 a 2014, há uma relação muito estreita entre a desindustrialização e o câmbio, apesar do que nós ouvimos aqui antes, né? A segunda pergunta é a relação da bonança externa, se ela foi desperdiçada em gastança interna, como nós ouvimos tão frequentemente. Primeiro vamos medir aqui a bonança externa, né? A bonança externa no Brasil, ela se manifestou de duas formas, né? Primeiro pela taxa de câmbio, esse aqui é o efeito das relações de troca, né? O outro é o financiamento externo,
e aqui é o excesso de gasto sobre o PIB permitido ou pelas relações de troca ou pelo financiamento externo, tudo medido a preço constante de 95, a partir de 2005 até o primeiro trimestre de 2015. Aqui eu só pus os anos ímpares para não encher a tabela de números, né? E o que a gente vê claramente aqui é que o excesso do gasto sobre o PIB, no começo a gente tinha, na verdade, era carência de gasto em relação ao PIB. A partir daí começamos a gastar mais do que o PIB e chegamos a 2013 gastando 7% a mais do que o PIB. Isso permitido tanto pelas relações de troca, não é, que aqui está preço de 95, que já vem positiva em 2005 e cada vez mais positiva, atinge um valor extraordinário aqui de 5,4% do PIB em 2011 e desde então cai, estamos agora em 2,8%, né? E o financiamento externo, que antes era negativo, se torna positivo e hoje é o que sustenta, né, o excesso de gasto sobre o PIB. Portanto, a primeira pergunta é, tivemos uma bonança externa extraordinária, né? Vocês podem ver o número aqui, 2013 menos 2005, é algo da ordem de 9% do PIB, né? E o que a gente gastou, né, com esse excesso de dinheiro que nós tivemos? Aqui está a última coluna, o excesso do... isso aqui tudo está metido gasto doméstico em relação ao PIB, de novo a preço de 95. Aqui o gasto doméstico total como proporção do PIB começa menor do que o PIB, 97%, atinge um máximo em 2013, como nós já vimos antes, de 7% do PIB, né? Essa diferença aqui de 10 pontos de percentagem do PIB. E o que acontece? O consumo do governo ele cai, na verdade, de 0,19 para 18. A gastança está aqui no consumo das famílias, que sai de 0,60 para 66, mas, surpreendentemente, né, o fato é que há um crescimento muito significativo da taxa de investimento. Pode-se dizer que ela era extremamente baixa, mas ela sai de 0,18 e foi até 0,23%, ou seja, aumentou 5 pontos. Né? Ou seja, ganhamos 10 pontos do PIB com a bonança externa, gastamos 5 em consumo e investimos 5. Né? Podia ter sido melhor. E agora o nosso problema é que, obviamente, o consumo é muito mais difícil de reduzir do que o investimento, e estamos fazendo agora todo o ajuste necessário para equilibrar isso daqui em cima do investimento. A terceira pergunta é quem explica as flutuações crescentes do crescimento, a acumulação de capital ou a produtividade. Isso é uma coisa ligeiramente um pouco mais técnica do que as outras. De qualquer modo, aqui está um gráfico também feito junto com Regis Bonelli, da taxa de crescimento do estoque de capital, que é a linha contínua, né, comparada com a taxa de crescimento do PIB, que é essa variação aqui, linha extremamente volátil, que vem desde 1950 até 2014, e que vocês podem notar aqui que ao longo de todo esse período há uma relação, não é, bastante significativa entre o crescimento do estoque de capital e do PIB, mas nesse período que nos interessa mais aqui, vocês vão notar que o estoque de capital ele tem uma tendência muito de crescimento, como nós já vimos, né? Mas o PIB primeiro flutua para cima e depois flutua para baixo, ou seja, tem mais coisa do que capital explicando a variação do PIB, e isso a gente fez de novo aqui junto com o Regis, uma decomposição do crescimento do PIB por trabalhador. Esse é o Y', né? A la solo, e tem uma parte, decompomos a taxa de crescimento do PIB na participação da taxa de crescimento do capital por trabalhador. Esse é o K', o alfa é a participação do capital no PIB, que a gente pôs 0,45, mais o resíduo, que é a produtividade total dos fatores, né? De novo, desde 51 a 80, nós vamos nos concentrar
só aqui nesses dois períodos, primeiro de 2004 a 2010, onde o Brasil cresceu por trabalhador a 2,2%, e a gente vê que tudo isso foi devido à PTF. Né? Em 2011 a 2014, o crescimento por trabalhador cai a metade para 1,1%, e a gente vê que a razão disso tudo foi, de novo, a PTF caiu de 2% para menos 2%, ou seja, a resposta é que nesse período, né, tanto na alta quanto na baixa, o que explica não é o capital, né, que na verdade o capital cresceu muito pouco aqui no tempo do Lula, e no tempo da Dilma até que cresceu bastante. O que explica que caiu a metade o crescimento foi que a PTF deixou de crescer uma taxa extraordinariamente alta para nossos padrões históricos de 2% e passou a cair a 0,2% durante o período da Dilma. Então vem a próxima pergunta, né? Que é se as flutuações recentes na produtividade, que como nós vimos foram tão importantes para explicar tanto o auge quanto o declínio durante a primeira década os primeiros 15 anos deste século, né? Se essas flutuações da produtividade se devem às relações de troca ou às reformas. Qual que é a controvérsia aqui? A controvérsia é uma tese do Marcos Lisboa e do Samuel Pessoa, que sustentam que as relações de troca não Granger causam o crescimento do período 2004 a 2010. Eles também sustentam que o crescimento seria devido ao efeito defasado das reformas no período de 93 a 2004. Né? E também sustentam que a perda de dinamismo da economia a partir de 2011 seria devido à descontinuidade das reformas desde 2005 e não ao fim do superciclo das commodities. Né? Essa é a tese. Né? A minha pergunta é, será isso mesmo? Né? E por que eu pergunto isso? Por um outro gráfico aqui, de um outro artigo meu com Regis Bonelli, onde nós fazemos aqui uma relação entre a variação da produtividade total dos fatores, que é a linha pontilhada, né? Com a variação das relações de troca do país, que é a linha contínua. Né? Nós ajustamos aqui os eixos para poder ficar mais clara a relação, mas é óbvio visualmente, né, que existe uma relação muito forte, né, entre a variação da produtividade e as variações das relações de troca, o que é comprovado por uma regressão que se segue, né, onde aqui nós fizemos uma regressão da variação da produtividade total dos fatores na variação das relações de troca e no hiato do uso da capacidade instalada. De novo, né? Aqui essa regressão mostra, como é uma regressão que usa variável instrumental, o R² não quer dizer isso que está dito aqui, mas eu vou dizer assim mesmo, né? É uma regressão que explica apenas parte da variação da produtividade total dos fatores, mas de qualquer modo ela mostra pelo valor peso, se quiser, pela estatística T, que tanto a variação das relações de troca e especialmente o ciclo econômico são importantes determinantes da produtividade total dos fatores, ou seja, não são só as reformas, né? É também o ciclo econômico e as relações de troca que explicam as variações da produtividade, e com isso eu concluo, mas tudo que está concluído aqui eu já disse e eu agradeço a atenção. Obrigado. Obrigado, professor, inclusive por ter sido o único que cumpriu o tempo. Professor Rubens. Bem, eu não vou apresentar nenhuma transparência e vou fazer algumas considerações gerais para depois falar de 4 pontos que me parecem importantes no momento para o encaminhamento da questão que nos interessa, que é como gerar ambiente favorável para que os nossos filhos não fiquem se formando e querendo ir para o exterior por não terem ambiente favorável aqui. É imensa a relação de amigos que eu tenho
cujos filhos se formam e se vão. Em economia, há muitos termos cuja menção não é exatamente adequada. Por exemplo, balanço de pagamentos não é um termo muito bem definido, porque se eu fizer uma doação, por exemplo, a vítimas de um terremoto em um determinado país, isso aparecerá no balanço de pagamentos, mas isso não é pagamento de coisa alguma. Correto seria mencionar balanço de transações. Maldição dos recursos é um termo que, através de um trabalho recente, 2 professores da Universidade de Wisconsin, ele pode ser melhor qualificado. Esses professores conseguiram estoques de capital, valores do estoque de capital natural, portanto de minerais, incluindo petróleo, possibilidades na agricultura, etc., e o estoque de capital físico, fábricas, equipamentos e assim por diante. E somaram os dois e chegaram à conclusão, através de alguns estudos econométricos, de que o termo maldição dos recursos deveria ser melhor qualificado. Na verdade, eles não dizem isso no paper, essa é uma conclusão minha através da leitura do paper deles, mas que o correto deveria ser maldição da dependência de recursos e não maldição da existência de recursos. Mas então eu pararia que, se eu for até dependência, maldição da dependência, eu estou quase que dentro de um truísmo, em vista do fato de que dependência é sempre um problema. Dependência de coalizões, dependência de qualquer coisa que seja razoavelmente difícil de conseguir. Então, esse estudo eu recomendo a todos, é muito interessante, foi publicado recentemente, eu não tenho aqui na memória o nome dos autores, mas como a Universidade de Wisconsin não publica muitos estudos sobre maldição dos recursos com muita frequência, não é difícil achá-lo para quem quiser. O termo doença holandesa, como a gente já conversou aqui anteriormente, eu uma vez perguntei a um amigo com quem gosto muito de conversar, porque ele estuda muito sobre o Brasil, ele é um historiador, e eu falei, você sabe o que é a doença holandesa? E ele falou, é o escorbuto? Eu falei, mas como escorbuto? Não, porque os holandeses que vieram para o Brasil no começo do século XVII, ou porque não conseguiam acomodar quantidade razoável de frutas cítricas nos navios, ou porque desconheciam o fato, chegavam aqui em geral com escorbuto. E havia essa ideia de que era uma doença na Bahia, em Pernambuco, uma doença daqueles que chegavam de fora, em particular os holandeses. Na verdade, quer dizer, eu já mencionei aqui o exemplo da Espanha de Ferdinando e Isabela como sendo talvez um caso interessante, que no fundo, é um caso de um teorema de comércio internacional. Há um teorema em comércio internacional que diz o seguinte: se os preços relativos forem constantes e se eu majorar a produção ou surgimento de algum insumo, a produção daquele produto que usa o insumo relativamente menos decairá. Chama-se teorema de Rybczynski, que alguns de vocês vão lembrar. Então, se você imaginar um vetor de produção 1,1, no sentido de que o produto é o próprio insumo, que seria, no caso, vamos imaginar o petróleo, se você aumenta a produção de petróleo e pensa no petróleo como sendo ao mesmo tempo insumo e produto, você pode estar dentro do teorema de Rybczynski e vai concluir que os produtos nacionais que não usam intensivamente aquele insumo, cuja prospecção aumentou, terão a sua produção reduzida. A indústria, por exemplo, no que diz respeito a todo o valor adicionado que não decorre da produção de óleo.
Então, esse teorema de Rybczynski está diretamente associado com essa ideia, que é muito natural. No caso do Rybczynski, não se dá através de taxa de câmbio, mas é muito fácil introduzir uma taxa de câmbio, em que se você aumenta a abundância de algum insumo, você terá um decréscimo na produção do produto nacional que não usa intensivamente aquele insumo. O caso da Espanha eu acho que é relevante, porque com aquele ouro todo afluindo para a Espanha e com a monarquia sendo muito hábil, muito mais do que foi a inglesa, aí 100 anos depois, no início do século XVI, muito mais hábil em manter aquilo tudo sob o monopólio do Estado, houve um não fortalecimento das classes produtoras de outros produtos que não fosse ouro e prata. E, portanto, isso foi bom para os reis, mas Filipe II conseguiu construir aquela grande armada, que foi fragorosamente derrotada depois, mas foi muito ruim para a Espanha. Ao passo que a França e a Inglaterra, na França tentou, de certa forma, compensar essa desvantagem em relação à Espanha, com produção de produtos mais refinados. E a Inglaterra, ainda no século XVII, depois no XVIII e meio e XIX, muito mais, com produção artesanal de tecidos e coisas assim. E outro exemplo clássico são os Luddites na Inglaterra, aí é o invertido, aí a maldição não é dos recursos, mas é a maldição da indústria. Do ponto de vista dos Luddites, vocês lembram que os Luddites eram aqueles que lutavam, iam lá nas fábricas novas do século XIX na Inglaterra e queriam destruí-las com foice porque estavam perdendo o emprego. Então ali a maldição foi a maldição da indústria. Com o aumento da provisão de insumos tecnológicos, os artesãos, que eram aqueles que faziam produtos que não usavam intensivamente esses produtos tecnológicos, começaram a ter sua produção e sua renda diminuída. Novamente, o teorema de Rybczynski em ação. Então, essas questões todas têm estado muito na pauta e eu prezo muito e admiro muito todos aqueles que fazem as ilações relativas à doença holandesa. A maldição dos recursos, como a gente sabe, é a doença holandesa, mais a possibilidade de aumento de corrupção quando os recursos naturais são abundantes, que aí já é um problema de economia política. E mais algumas outras coisas. Então, a gente parte de maldição dos recursos para a doença holandesa e chega, em alguns casos, até desindustrialização. Então, prezo muito todos esses estudos, acho que são muito relevantes, muito importantes. No caso da desindustrialização, prezo mais aqueles que analisam o percentual da indústria no PIB em relação a um paradigma que otimiza o bem-estar e não ao paradigma de ontem. Não há nada especial com o número zero, para a gente ficar preocupado se está aumentando ou se está diminuindo, se é maior que zero a variação, menor que zero. E esse tipo de ideia dos economistas de eleger um referencial teórico dá ideia ao que a gente chama de desindustrialização precoce, ou seja, haveria um PIB per capita em torno do qual, normalmente, as economias migrariam mais para serviços do setor terciário. É bastante razoável essa hipótese, mas provavelmente não é só uma variável a mais nesse infindável vetor. É PIB per capita, instituições, uma série de coisas. Então é muito difícil caracterizar precisamente se um país está indo numa direção ou noutra, no que diz respeito a um determinado referencial, porque é difícil eleger esse referencial. E agora eu vou aos meus 4 pontos. Embora eu aprecie muito todos esses estudos, eu acho que a análise atual do Brasil prescinde de maiores preocupações quanto a onde se situa a verdade com relação a essas questões. Os pontos que nós observamos são muito claros. Nós temos uma inflação muito alta, problemas de governança, temos problemas com a conta corrente, 4% do PIB. Ninguém vai querer dizer que essa conta corrente é uma conta corrente de equilíbrio. Você não vai manter 4% ao longo do tempo. Então, nós temos alguns problemas que mostram claramente, do ponto de vista do receitual, não necessariamente da variável causa, porque a variável causa é mais importante no médio e longo prazo.
A variável controle é mais importante no curto prazo. Quando o prédio está pegando fogo, os bombeiros não vão parar para ir no 6º andar para verificar se foi a tomada do 6º andar. Eles colocam a escada mais giros, que é a variável de controle. A variável causa você vai ver depois do resfriamento. O Brasil não permite, no momento, o resfriamento, porque a situação é muito grave. Então, nós temos que nos concentrar na variável controle. E qual é a variável controle? Em primeiro lugar, ela não pode ser apenas o juro. Nos próximos 5 minutos pode ser o juro, mas nos próximos 5 anos não pode ser o juro. Há necessidade de pensarmos de forma um pouco mais demandante, um pouco mais agressiva. E o diagnóstico macroeconômico lembra o seguinte: no século passado, quando existia leniência fiscal, em geral observavam-se crises de balanço de pagamentos. Era o infarto do miocárdio. Por exemplo, a Inglaterra em 36, o Brasil em 82, depois o México em 84, em que o Banco Central não consegue controlar o valor da moeda, que ele fixou, não tem dólares suficiente para vender, as pessoas chegam na frente, não tem dólar, automaticamente tem aquele aumento de 30%, 20% imediato da taxa de câmbio. Isso era como que uma doença de infarto do miocárdio. A leniência fiscal na presença de câmbio flutuante, entretanto, está longe de ser um infarto do miocárdio. É uma cirrose hepática. Ela corrói, pode usar o termo de bomba de nêutrons, mas ela corrói aos poucos e é difícil perceber. Quando o Banco Central, ou quando a economia dita que usará uma determinada meta de inflação, que é ótimo expediente. O trinômio que nós temos, do ponto de vista teórico, é perfeito. Metas de inflação, câmbio flutuante e controle fiscal. Só que quando falta um controle, quando falta um dos elementos, a coisa não funciona. Então, quando você fica elevando o juro para controlar a inflação, pode ser muito bom para a inflação, mas não é claro que seja sempre bom para o Brasil, nem para nós. Por quê? Porque subtrai o suporte político às medidas mais ousadas. É aquele analgésico que deixa o problema subjacente persistir, que a gente sabe que é o problema fiscal. Então, é preciso ter muito cuidado com esta combinação, quando uma das variáveis não corresponde ao que precisava ser feito. A solução, evidentemente, está na área fiscal, e aí a quarta questão que eu vou abordar diz respeito a isso. Um segundo ponto importante, aí eu discordo muito do que o Castelar disse, existe claramente na evidência empírica internacional, o Hausmann trabalhou com isso, o Levy, o Strutznegger, o Danny Roderick foi até um pouco além, mas existem vários papers que mostram, de 2004 em diante, que câmbio fora do lugar é ruim para o crescimento, ponto. Então, por isso que eu digo que eu posso prescindir dessas pesquisas, são valiosas, mas na elaboração da variável de controle, claramente o câmbio precisa ir para o lugar. Tem que ir para o lugar, porque existe fatos empíricos. E aí eu não estou preocupado se é a escola A ou a escola B, nem se é good ou bad economics, porque é difícil de dizer, mas eu estou fazendo uma deferência histórica a Copérnico, Kepler, Tycho Brahe, Galileu, Newton e a Francis Bacon. Ou seja, eu estou observando e inferindo, é o que cabe a nós fazer. A observação empírica é clara, câmbio fora do lugar é ruim para o crescimento. O Danny Roderick, num paper de 2008, vai até além. Ele diz, mais do que isso, se você tiver um câmbio desvalorizado, é bom para o crescimento. Então, ele vai além do que seria o teorema de Balassa-Samuelson, que os países menos desenvolvidos deveriam ter um câmbio um pouquinho mais desvalorizado. Ele vai além disso. O teorema de Balassa-Samuelson é fácil de entender. Se você tem um apartamento em São Conrado
com violência ou um apartamento em São Conrado sem violência, que seriam os dois países, aquele onde vai haver mais violência vai ter um preço menor. Então, esse é um segundo ponto importante. Quer dizer, há uma necessidade de nós observarmos o câmbio. Terceiro ponto que me parece importante é esse que o Edmar colocou, que é a questão das óbvias dificuldades, que tem o empreendedor, e o Samuel e o Marcos Lisboa acho que mostram parte dessa história muito bem. Aquele empreendedor que depende de processos complicados, não é a padaria, não é a farmácia, é aquele que vai fazer um projeto muito grande. Me parece razoável assumir como conjectura que quanto maior a complexidade de um projeto, mais difícil fica em função das dificuldades institucionais que nós temos. E o quarto e último ponto é o seguinte: eu costumo dizer que nós economistas somos muito bons para dizer para o maratonista: vá ali, corra 40 quilômetros, você vai ver várias bandeirinhas brancas e pretas, uma opção de gente gritando, e você tudo que tem que fazer é chegar lá em primeiro lugar. Ao longo de muitos anos da vida acadêmica, eu percebo isso. Eu vou a vários seminários onde a receita é clara, a consecução não é mencionada. E eu não sei, nós não somos cientistas políticos, eu não sei a solução. Mas vou fazer aqui uma incursão um pouco afoita, talvez, e vou dizer o seguinte: o ministro da Fazenda citou a criação de um focus fiscal. Acho excelente ideia, mas acho que a gente pode ir muito além disso. E talvez ele esteja pensando em ir além disso. No seguinte sentido: o João está aí, eu acho que o João acertou quando disse que a academia não tem... A academia, eu conversei isso com o Baixa no almoço que nós tivemos, a meu ver, a academia poderia cooperar mais, se fosse mais unida. Essa sequência de opiniões não trabalhadas ex ante e implementadas na economia, uma de T até mais 5 e outra de T mais 5 até mais 10, gera ciclos que são muito penosos para o consumo, para o crescimento e para o bem-estar. A academia tem que trabalhar mais unida. A academia pode fazer, hoje em dia no Brasil, uma diferença enorme. Talvez seja um dos setores que possa mais rapidamente se mobilizar e modificar, né? Por exemplo, o Pedro Cavalcante está aqui, o Renato, outro dia colocaram um artigo muito interessante falando sobre a necessidade de coragem em pensar algumas questões fiscais que estão aí há anos sem solução, coragem política, né? E eu acho que se o ministro for compor, como existe na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, um grupo que a gente poderia chamar de Conselho Fiscal, Comitê Fiscal, que lhe desse subsídio político, eu acho que esse subsídio político lhe seria útil e eu acho que esse grupo poderia prover subsídio político. Na Alemanha, por exemplo, nas previsões de receitas fiscais, nós fomos lá visitar Kiel, Mannheim, Munique e assim por diante, são feitas por instituições independentes, colaboradoras, e esse processo que o governo coordena dá origem a essa colaboração. Elas se reúnem em novembro de cada ano e provêm para o governo, para o ministro da Fazenda, uma série de coordenadas. Ele poderá acatá-las ou não, mas se não as acatar, deverá justificar tecnicamente, e é muito difícil para qualquer governo se justificar perante a nata da academia de qualquer país. Então, eu acho que é uma boa ideia, e provendo aí alguma orientação para o maratonista, nós pensarmos em uma coalizão de forças da academia e também, evidentemente, apoiada na indústria, apoiada na agricultura, em todos os setores, mas talvez iniciada dentro da academia, para resolver esse impasse. Se nós não resolvermos, nós vamos ficar tristemente vendo os nossos filhos partirem. Muito obrigado. Rubens, eu infelizmente não pude assistir à exposição do Baixa,
mas eu teria 2 comentários sobre a sua apresentação. Primeiro, no que diz respeito ao câmbio, eu concordo. Mais perto, está bem. Alô? Eu concordo com você, o câmbio tem que estar no lugar. O câmbio no lugar, para mim, significa o câmbio determinado pelo mercado como qualquer preço. Porque o câmbio fora do lugar, ele gera má alocação de recursos. E má alocação de recursos significa perda de produtividade. E produtividade, o problema de desenvolvimento econômico é, em última instância, um problema de produtividade total dos fatores. Nós ficamos aqui discutindo recursos naturais causam ou não desenvolvimento econômico. Na realidade, trata-se da utilização de recursos naturais para gerar o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico é um problema de produtividade. Segundo ponto, sobre o seu comentário com respeito à política fiscal, eu acho extremamente importante. Agora, eu já tinha mencionado isso, um dos problemas recorrentes em economias emergentes é a prática de políticas fiscais procíclicas, que nós estamos sofrendo isso. Seria, a exemplo do que fez o Chile na gestão do Andrés Velasco, desenhar instrumentos para que a política fiscal fosse anticíclica e não procíclica. Obrigado. Quer responder essa ou tem mais algo? Eu concordo, quer dizer, nem a produtividade, entretanto, é exógena, é controlável diretamente, nem o câmbio. A variável que nós conseguimos controlar são as despesas públicas e a sua composição. E no curtíssimo prazo, a taxa de juros. Então, quando eu falo câmbio no lugar, no fundo é a questão fiscal bem equacionada, né? E no médio e longo prazo. Agora, a questão de ciclicidade é muito complicada agora, e a provisão de um conselho, a provisão de pessoas discutindo isso abertamente, não são pessoas, são instituições, discutindo isso abertamente, como a gente vê em vários países, e trazendo isso para a imprensa, para a mídia, para a discussão, eu acho que pode ser um subsídio em particular, para voltar o enfoque para o médio e longo prazo, né? Esses conselhos todos, eles têm a ideia de produto potencial, e eles só pedem a diminuição quando o produto potencial está, de certa forma, maior do que o menor do que o produto. Então, esse conselho, ele tem essa função não apenas de prover o suporte político, eu acho que para o Ministério. Não necessariamente isso sempre acontece. Por exemplo, no Canadá, eles criaram esse conselho, aí o conselho quis questionar junto ao ministro as despesas na guerra do Afeganistão. Foi um desastre, porque o ministro se sentiu incomodado. É verdade, pode ser para um lado ou para o outro. Mas no caso brasileiro atual, em que há uma grande dificuldade em obtenção de suporte político a consensos mínimos, eu acho que você ter uma certa, entre aspas, terceirização da capacidade de pensar do núcleo duro do governo poderia ser útil, nesse caso atual, pelo menos. Obrigado, doutor Baixo. Alguma pergunta adicional? Eu queria me permitir fazer um rápido comentário, como dos poucos engenheiros presentes, inclusive para agradecer ao Cláudio a referência sobre a importância das engenharias na construção da base industrial e do progresso do país, e também para comentar sobre uma outra questão muito relevante. O Rubens está falando da emigração dos nossos filhos. Eu tenho 2 que estão fora do país e tenho visto muita gente desencantado com o Brasil. Então, é um problema muito relevante. E, inclusive, eu estava lembrando que recentemente tive um evento com as universidades australianas. Fiquei surpreso em ver que das 29 universidades, mais de 5 estão no ranking entre as 50 melhores e já obtiveram 14 detentores do Prêmio Nobel, com 22 milhões de habitantes, 14. E
mais de 30% da população adulta na Austrália não nasceu lá. Um outro paralelo, mais de 50% da população de Ontário, província do Canadá, onde está Toronto, e é a província mais industrializada daquele país, mais de 50% da população adulta não nasceu lá. O atual reitor da Universidade da Colômbia Britânica, que eu tive o prazer de conhecer, ele comentava numa entrevista que cada aluno que vai para o Canadá e fica lá, imediatamente agrega $500 milhão de valor à economia. E há estudos mostrando também a influência no PIB desses imigrantes. A Constituição Brasileira de 88 tinha um artigo que proibia a contratação de professores de universidades públicas estrangeiras. Graças ao professor Lindolfo, que é uma referência para todos no setor, ele capitaneou uma das primeiras mudanças constitucionais, eliminando esse artigo absurdo da nossa Constituição. Mas ainda assim a gente vê reações de pessoas, por que trazer estrangeiros se a gente tem os brasileiros, né? Então, é importante, eu acho que o Cláudio deu uma importante mensagem, que o Brasil mude essa atitude, né? Que a gente pode buscar, educar, formar as pessoas, mas a gente pode ganhar tempo também, que essas pessoas agregando valor à nossa economia, contribuindo para o nosso país, também vão ajudar essa educação e essa formação. Era um comentário que eu queria fazer. Bom, aparentemente, professor Luiz Melo, tudo bem? Eu queria agradecer muito ao Pergunta Rubens. para o Baixa. Pois não. Baixa, qual é a sua avaliação dessa, você fez essa avaliação econométrica, dessa questão da utilização de política de taxação para tentar taxar o setor exportador e possivelmente usar esses recursos para majorar a educação? Não sei se você já pensou nesse assunto, mas... Eu não pensei não, mas o Brasil já fez muito disso, né? Durante todo o período aí em que nós combinamos valorização do café com proteção da indústria, né? Havia uma coisa chamada confisco cambial, né? E foi através do confisco cambial que a gente garantiu que a única coisa exportável do Brasil fosse o café e que tudo mais fosse substituição de importação. Acho que isso responde a sua pergunta, a nossa própria história. Fazer as palavras finais como o nosso host. Muito obrigado, Rubens, aí pela parceria. Obrigado, Sandoval, por me dar essa honra. Bem, eu agradeço a todos e dizer para vocês que nós estaremos dia 14 de agosto fazendo mais um evento para discutir o país, dessa vez sobre a questão de inflação e crescimento. Depois teremos uma discussão muito grande sobre as agências de proteção do Estado, em particular do CAD, em setembro, e também seminário de educação em outubro. Então é um prazer estar aqui, eu acho que faz parte da nossa escola, da EPGE, Escola de Pós-Graduação em Economia, prover aos nossos alunos e ao público em geral essas discussões rotineiras sobre os problemas importantes para o país. Eu agradeço ao Edmar Baixa, agradeço ao Sandoval, à Vale e aos demais participantes, e muito obrigado, vamos em frente.